João, capítulo 13, a partir do verso 1. Vamos ler aqui a palavra do Senhor. Vamos colocar em pé? João 13, a partir do verso 1. Vamos lá. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou lhe fazendo, mas mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer pela leitura da sua palavra e queremos, Senhor, pedir que o teu Espírito Santo esteja, Senhor, agindo em minha vida, agindo nos corações que aqui estão, e que a graça do teu Espírito Santo e o poder esteja, Senhor, na ministração dessa palavra, Deus. Nós queremos repreender toda a atitude do mal, todo o espírito maligno que esteja querendo roubar essa palavra desses corações, e que haja, Senhor, edificação, haja cura, haja libertação, haja transformação nessa palavra que será ministrada essa noite. Nós cremos assim, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, meus irmãos? Os irmãos podem se assentar. Meus queridos, esse trecho é um trecho que fala de um episódio, dentre outros, que Jesus tinha principalmente com Pedro. Pedro era uma pessoa muito complicada de se lidar. A personalidade de Pedro era uma personalidade muito forte. E Jesus tinha que saber lidar com a personalidade de Pedro para que ele pudesse ser aquele Pedro que era, ou que foi o Pedro de Atos dos Apóstolos. Um discípulo de Jesus que pregava a palavra com ousadia, um apóstolo que pregava a palavra com ousadia, que fazia milagres, que, enfim, fazia o ministério de Jesus Cristo prosperar na face da terra. Mas enquanto ele esteve com Jesus, existem várias passagens que relatam o quão Pedro era difícil de se relacionar com as pessoas e com o próprio Jesus. E nós percebemos também, queridos, no ministério de Jesus, dentre os 12 discípulos que Jesus ali escolheu, que não só existiam pessoas de coração bom ou de uma índole amável, como era o caso de João, por exemplo, mas pessoas que tinham dificuldade de relacionamento, pessoas que tinham coração duro muitas vezes, como é o caso do Pedro. Ele não era uma pessoa fácil de ser tratada, mas era uma pessoa que Deus tinha um propósito especial, Cristo tinha um propósito especial, e ele estava sendo preparado para o ministério que ele haveria de fazer no começo de Atos dos Apóstolos. E aqui existe mais um episódio da vida de Pedro em relação a Jesus Cristo. Jesus, já sabendo que ele seria crucificado, lógico, a festa da Páscoa estava chegando, e ele sabia que ele haveria de deixar esse mundo como homem. Como Espírito Santo, ele está no nosso meio, e como Deus, ele sempre esteve, desde antes da fundação do mundo. Quando o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, lá estava Jesus. Mas como homem encarnado, como Deus encarnado em um homem, o período de Jesus aqui na terra estava acabando. E ele disse ele diz no versículo 1 que ele teria que deixar o mundo e iria para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então esse versículo fala do amor infinito
que Jesus teve pela humanidade, que é o amor que Deus teve por mim e por você, desde antes da fundação do mundo, pelo resgate de nossas vidas, quando nós ainda éramos pecadores, e Ele os amou até o fim. E num momento específico, Ele começa a ter uma atitude que estranhou os seus discípulos. No 2 diz o seguinte: estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Aqui existe aquilo que nós aprendemos hoje na escola dominical: a voz do Espírito Santo e a voz do maligno, agindo em nossa mente e causando um conflito interior que nós temos que administrar. Nós temos que escolher qual lado nós queremos. Então, neste caso, Judas já havia recebido a tentação do diabo, ele já havia assimilado isso, já havia alimentado isso na sua mente, e ele estava pronto a conceber o pecado, que era a traição de Jesus Cristo, que não é o momento nós falarmos disso aqui agora, mas isso está aqui no decorrer da história. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do céu, debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Então, tudo isso Jesus sabia, porque Ele era o Filho unigênito de Deus, aquele que veio a esse mundo para mostrar quem era Deus, quem era o Pai. A forma simples que Deus encontrou para que nós pudéssemos conhecer Deus era se encarnar em um homem chamado Jesus Cristo, e a partir dele toda a essência de Deus ser passada para nós, tete a tete, face a face, conversando com as pessoas que viviam naquela época, e para nós, por meio do seu Filho, por meio do seu Espírito Santo. Nós não vimos Jesus, nós não estivemos com Ele como os discípulos tiveram, mas pelo Espírito Santo de Deus, essa palavra é testificada em nossos corações, e a mesma sensação que os discípulos tiveram, nós também temos, com um adicional, com um plus. Nós não precisamos estar perto da pessoa humana de Jesus Cristo como os seus discípulos precisavam estar. Os discípulos precisavam ter contato próximo com Jesus, tanto é que eles acompanhavam o ministério de Jesus, eles seguiam os passos de Jesus, viam as suas atitudes e aprendiam com ela. Quando eles estavam longe de Jesus, lhe faltava o mestre. Tanto é que quando Jesus morreu e ressuscitou e ficou aí 40 dias com os discípulos aqui na face da terra, naquele período ele começou a mostrar para os discípulos que o ministério dele não era mais um ministério que precisava estar perto da pessoa de Jesus, mas que começava ali o ministério espiritual, um ministério onde não precisava haver alguém exteriormente próximo de você para lhe aconselhar, mas o próprio Deus, através do Espírito Santo de Deus, estaria na sua mente, estaria no seu coração, e pelo Espírito Santo a mensagem revelada de Deus estaria dentro de você, e o Espírito Santo falaria dentro de cada um de nós. Ou seja, nós temos mais vantagens que os próprios discípulos. Você pode falar assim: mas é difícil a gente falar de Jesus porque nós não estivemos com Ele, ou é difícil as pessoas aceitarem Jesus ou entenderem o ministério de Jesus porque eles não viram Jesus. Mas muito mais, queridos, do que ter visto Jesus é aquilo que Ele tem feito na sua vida como testemunho de vida, e é aquilo que Ele tem falado em seu coração. É o Deus presente, é o Deus que está em nós, e a partir de nós a mesma mensagem revelada na Bíblia Sagrada é a mensagem viva a partir de você e de mim. Ou seja, nós não, em hipótese alguma, estamos devendo em relação aos discípulos, mas pelo contrário, nós temos vantagens em relação a eles, porque o Espírito Santo está conosco, aonde quer que nós estejamos, sozinho, na igreja, fora da igreja, em qualquer lugar. A palavra, a mensagem revelada de Deus está em você, porque você tem o Espírito Santo de Deus. Os irmãos creem assim? Então, querido, se você crê dessa forma, este Deus jamais te abandonará, porque Ele está em você. O Espírito Santo está com você. E muitas vezes a gente tem que lembrar disso, porque a gente acha que Deus está distante de nós, ou esqueceu da nossa causa, ou virou-se as costas e não está mais agindo da forma como nós gostaríamos que Ele estivesse agindo. Mas é nesse momento que a gente tem que se voltar novamente para o nosso interior
e saber que Deus está lá, o Espírito Santo de Deus está lá. E se nós fecharmos os nossos olhos quando nós oramos, ou se nós formos para o nosso quarto e fecharmos a porta e falarmos com Deus em Espírito, Ele estará ali conosco. E Ele estará nos aconselhando, e estará nos direcionando em tudo o que nós vamos fazer. A igreja é importante, queridos, porque ela dá um apoio para essa estrutura. Haja visto que Paulo escreveu que não é bom que nós fiquemos sem nos congregarmos, ou seja, não é bom que o crente esteja sozinho, isolado no mundo, mas é importante que ele esteja num grupo de irmãos, participando ativamente, porque aqui, queridos, nós recebemos graça do irmão, o irmão recebe graça de nós recebemos uma história, uma edificação do irmão, um testemunho, nós testemunhamos da nossa vida, e nós começamos a andar juntos, de mãos dadas, seguindo para a Canaã celestial. Nenhum crente é saudável se ele não estiver inserido numa igreja, numa congregação, numa comunidade, porque ali ele vai ser tratado também na sua convivência com o seu irmão, assim como nós somos tratados com aqueles que não são irmãos, que não são cristãos, que muitas vezes vivem a sua vida da forma que eles acham melhor. Nós somos tratados em qualquer circunstância, quer seja aqui, quer seja fora daqui. E aqui, queridos, a nossa índole, ela é melhorada. Aqui que eu digo na igreja, na convivência, porque nós entendemos a fraqueza do próximo, a fraqueza daquele que tem a nossa fé. Nós muitas vezes aconselhamos, nós somos aconselhados. Nós muitas vezes recebemos uma oração, nós oramos pela outra pessoa, nós recebemos uma unção, ou nós ungimos a outra pessoa. Isso tudo faz parte para que nós tenhamos um crescimento saudável, não um crescimento egoísta, um crescimento voltado para nós mesmos, para o nosso umbigo, um crescimento espiritual, eu digo, mas um crescimento que visa o bem-estar do próximo, visa você se interessar pela dificuldade do outro, visa você testemunhar a sua vitória, visa você pedir uma oração pela sua angústia, pelo seu sofrimento. Por isso que a igreja existe, e por isso que é bom que os irmãos vivam em união e congregados, para que esse crescimento seja saudável. Mas muito bem, depois do versículo 4, assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos. Veja, uma atitude inusitada, como todas as atitudes que Jesus tinha. Uma atitude inesperada, uma atitude que, teoricamente, os seus discípulos não esperavam. Como alguém, sendo mestre, vai ter uma atitude de submissão como esta que ele começava a ter? E aí ele prepara ali a bacia e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Queridos, ali Jesus deu um sinal exterior de humildade, que era totalmente compatível com a sua humildade de espírito. Isso significa, queridos, que Jesus não nos pede mais esse sinal. Veja, sinal é uma coisa visível. Ele não pede mais essa atitude visível. O que ele pede é esta atitude interior dentro de cada um de nós. Jesus, sendo mestre, ele pediu para que nós fôssemos assim como ele foi, pessoas humildes, pessoas que têm sim o poder de Deus, como ele tinha, pessoas que têm a palavra da verdade, como ele tinha, pessoas que têm poder para mudar a situação, como ele tinha. Você crê no que eu estou falando? Amém. Pessoas que têm uma palavra de ânimo, como ele tinha, pessoas que podem modificar situações difíceis, como ele tinha, mas também pessoas que têm humildade, como ele tinha, pessoas que não são acusadoras, como ele também não era, a exceção dada aos religiosos da época, a exceção dada àqueles que tinham o coração endurecido por causa da religião. Exceção feita a eles, Jesus Cristo era misericordioso, ele era humilde, ele tinha uma voz amável, ele tinha uma voz compreensiva, ele sabia lidar com pessoas de coração difícil como Pedro. E nós vamos ver aqui o que aconteceu nesse episódio.
E aí ele começa a lavar os pés dos discípulos, um sinal de humildade exterior, sinal, veja, mas que para nós é transportado para uma intenção de humildade. Eu não preciso ter essa ação exterior, eu não preciso mostrar isso para os homens, eu tenho que mostrar para Deus, no meu coração, que eu sou humilde, e não uma ação exterior. É lógico que se eu tiver uma intenção de humildade, a minha ação corresponderá. Literalmente nós não precisamos mais lavar os pés de ninguém. Isso foi um exemplo que Jesus Cristo deu, que refletia aquilo que o coração dele sentia. Mas de fato nós não precisamos fazer isso de forma exterior, e sim uma forma do nosso espírito estar preparado para ser pessoas que entendem as diferenças, entendem as pessoas que são muitas vezes arrogantes, pessoas que são muitas vezes problemáticas em nosso meio. Continuando aqui, chegou a vez do nosso querido Pedro, nosso irmão Pedro. E aí o que aconteceu? Ele que lhe disse: Senhor, vai lavar os meus pés? E aqui a gente entra na palavra do Senhor que Deus preparou para você essa noite. Respondeu Jesus: você não compreende agora o que estou fazendo, mais tarde porém entenderá. Jesus questionou isso, Pedro questionou isso para Jesus: você vai fazer isso comigo? Na cabeça de Pedro e na sua dificuldade de entender as coisas, que ele era assim, ele falou: mas como Jesus, sendo meu mestre, ele vai fazer isso comigo? Nesse momento, querido, Pedro mostra uma falsa arrogância. Ele quis ser tão humilde que ele foi arrogante. Muitas vezes a gente quer ser humilde, mas na nossa humildade a gente mostra arrogância. Muitas vezes você oferece ajuda para alguém, que fala assim: não, a pessoa está precisando, mas ela fala: não, eu não preciso da sua ajuda. O que é isso? É uma falsa humildade. Quando a pessoa não aceita uma ajuda, é porque ela é arrogante. É exatamente o oposto daquilo, da ação que ela está buscando. Queridos, quando a pessoa não quer que ninguém entre no seu problema, e quando a pessoa acha que ela própria consegue resolver o seu problema, ou ninguém precisa orar por ela, ou o seu problema não precisa ser aberto para qualquer pessoa, sabe o que é isso? É arrogância. Pessoas humildes, elas buscam ajuda. Pessoas humildes, elas rasgam o coração, dizendo: olha, eu estou passando por um problema assim, e eu não consigo resolver sozinho, eu peço a oração da igreja. Eu estou passando por uma dificuldade sim, eu não consigo resolver sozinho, eu peço que os irmãos orem por mim, eu peço que a igreja esteja intercedendo por isso. Isso é humildade. Quando você mostra a sua fraqueza, você mostra a sua humildade. Quando você esconde a sua fraqueza, você mostra a arrogância. Pedro não entendeu isso naquele momento, porque ele era uma pessoa arrogante. Até Jesus tratar o coração dele, e ele vai ser tratado mais adiante ainda, nós já falamos em relação a isso aqui, lá quando ele nega Jesus 3 vezes, ali Deus começa a tratar o coração dele na sua arrogância, e ali ele começa a ser um Pedro diferente, que é um Pedro totalmente transformado no livro de Atos dos Apóstolos. Mas quando ele não quer que Jesus faça essa atitude, ele está mostrando a sua arrogância, na sua falsa humildade, de dizer: não, Jesus, você lava meu pé? De jeito nenhum, você não vai fazer isso comigo. Pelo contrário, eu preciso lavar os seus pés. Ou seja, ele não quis que Jesus agisse na sua vida como deveria agir. E ele mostra nesse caso uma arrogância que muitas vezes, queridos, está na nossa humildade. Quando nós não aceitamos ajuda, quando nós não dividimos com o nosso irmão, muitas vezes, a nossa dificuldade, quando nós não dividimos com a igreja a nossa dificuldade, quando nós escondemos o nosso problema. Não, ninguém pode saber disso, deixa que eu cuido dessa situação. A gente mostra arrogância. Agora, queridos, quando nós chegamos na igreja, falamos: irmãos, eu preciso de uma oração, eu estou com um problema, eu estou com uma dificuldade na minha vida. Os irmãos têm que entender, queridos, fazer um parênteses, que aqui não existe ninguém perfeito.
aqui só tem pessoas pecadoras. Aqui em qualquer igreja. Há uma falsa impressão do diabo que ele coloca na nossa vida, que nós temos que ser perfeitos. Isso não existe. Nós somos pecadores. Jesus Cristo nos tirou da escravidão do pecado, mas o pecado habita na nossa carne. E nem eu nem você somos perfeitos. Se você procurar perfeição na igreja, você não vai ficar em igreja nenhuma, porque a igreja é feita de homens que são falhos, homens que estão em busca da santidade de Deus, em busca da perfeição que nós só conseguiremos na eternidade, quando esse corpo já estiver sido transformado pela ressurreição. Para esse corpo só existe um remédio: a morte. Depois que ele morrer, aí sim ele vai ser transformado, aí ele vai ficar perfeito. Enquanto nós estivermos nessa casca, nessa casa, nós seremos pessoas pecadoras, pessoas que precisam da misericórdia de Deus, pessoas que precisam da compreensão da igreja, pessoas que precisam da misericórdia do nosso próximo, pessoas que também têm que ter misericórdia em relação ao semelhante. Porque se nós entendemos que nós somos falhos, por que julgamos os outros, se há fraqueza em nós? E Jesus combateu muito o julgamento, e ele fala: não julgueis, para que vocês não sejais julgados. Para que vocês não sejam julgados. A recíproca, queridos, é a mesma. Na mesma medida que você julgar o próximo, você também será julgado. Ou seja, se você entender que o próximo é fraco, assim como você é, Deus vai ter misericórdia da sua vida, assim como você está tendo misericórdia do seu próximo. A relação é direta, é diretamente proporcional. A minha ação com o meu semelhante é a ação que Deus tem com a minha vida. Os irmãos estão entendendo? Queridos, no caso de Pedro, quando ele não deixa Jesus lavar os seus pés, ele mostra o que estava no seu coração. E nessa palavra, queridos, fechando esse raciocínio, eu queria dizer para a igreja: nós somos pessoas que precisamos da misericórdia de Deus. Aqui não existe ninguém perfeito. Se nós estamos aqui, é porque um dia nós nos achamos doentes do pecado, doentes porque desobedecemos a Deus a todo momento, doentes porque precisamos da misericórdia de Deus a todo momento, doentes porque se a misericórdia do Senhor não se renovar cada manhã, nós seremos fulminados. A Bíblia fala que a cada manhã, se nós nos arrependemos, Deus zera a nossa conta, nós não devemos mais nada para Ele. A partir daquele dia começa a ser aberta uma nova conta, que nós precisamos nos arrepender para que Deus possa nos perdoar. Então, queridos, o lugar certo para você desabafar, o lugar certo para você mostrar a sua fraqueza, o lugar certo para você mostrar a sua fragilidade, a sua dificuldade, sabe onde é? Aqui. Não é no manicure, na manicure, não é na psicóloga, que também é bom, não é em nenhum outro lugar a não ser na sua igreja, buscando a ajuda do seu irmão, buscando a ajuda da sua liderança, buscando a ajuda daqueles que estão indo junto com você. E quando nós não fazemos isso, nós perdemos a oportunidade de ter pessoas que vão estar orando ao nosso favor. Nós temos vários testemunhos aqui do grupo das irmãs em relação ao grupo de oração. Nós temos várias histórias que as irmãs podiam vir contar aqui nesse momento. Eu parava a pregação e as irmãs viriam contar as vitórias que elas têm recebido, porque lá elas compartilham as suas dificuldades, compartilham os seus problemas, oram umas pelas outras, e o Espírito Santo de Deus, no sobrenatural de Deus, começa a se mover nesse nível, e as coisas começam a acontecer. Então, queridos, tire a sua falsa humildade, e realmente entenda que Deus quer tratar todas as áreas da sua vida, e isso passa pela sua relação com a sua igreja, com a sua comunidade. Isso passa diretamente com a sua liberdade. E nós, graças a Deus, a nossa igreja tem essa característica: a liberdade de você compartilhar as suas dificuldades e também as suas vitórias. Porque nós não somos uma igreja derrotada, nós somos uma igreja que tem luta, nós somos uma igreja que pessoas têm problemas, mas somos uma igreja vitoriosa, porque os problemas são superados em nome de Jesus.
Os irmãos creem assim? Quantos testemunhos nós não temos aqui de cura? Quantos testemunhos nós não temos de restauração de família? Muitos. De recuperação de filhos, de situações complicadas, financeiras. Muitas. Porque é uma igreja ativa, é uma igreja que o mover de Deus acontece. E você não pode perder esse bonde. Você tem que rapidamente entrar nesse bonde e usar essa ferramenta que Deus tem dado a partir desta igreja. E nós não somos melhores que qualquer outra igreja, não. Mas é uma característica que Deus tem colocado para esta igreja. E eu creio assim, a nossa igreja tem uma característica dela. Não é igual a nenhuma outra, mas é dela, porque nós buscamos a visão de Deus para a nossa realidade, para a nossa comunidade, que não pode ser copiado, não deve ser. Nós temos que receber de Deus algo autêntico e genuíno, e a partir daí o Espírito Santo começa a operar. Muito bem, a partir do 8 então, Pedro fala: não, nunca lavarás os meus pés. Jesus responde, veja, Jesus retruca Pedro: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Jesus respondeu na mesma altura, no mesmo nível. O impacto para Pedro dessa palavra foi forte. Jesus não passou a mão na cabeça de Pedro, mas Jesus exortou Pedro. E aqui, queridos, a gente aprende uma coisa interessante. Pessoas que têm coração duro, pessoas que são difíceis de se relacionar, precisam ter respostas duras. Pessoas que têm coração mole, maleável, sensíveis, precisam ter respostas sensíveis. E nós, como pessoas que alguns aqui que já são intermediadores ou já são líderes de grupo, tem que entender isso. Cada pessoa tem uma característica de ser lidada. Jesus falava firme com pessoas que eram, entre aspas, firmes, e tinha uma voz mais branda com pessoas que tinham um coração mais brando. Jesus não passava a mão na cabeça de pessoas que eram difíceis de se relacionar, mas tinha uma palavra firme, uma palavra enérgica, uma palavra radical. Olha o que ele fala para Pedro: ou eu lavo o seu pé, ou você não tem mais nada a ver comigo. Entendeu? Foi mais ou menos assim. Não teve meias palavras. Ou eu faço o que eu tenho que fazer em você e você deixa, ou você pode sair fora. Foi mais ou menos nesses termos que ele falou com Pedro. Só que na hora aí que aconteceu com Pedro, ele amansou. Ele entendeu que a autoridade estava em Jesus, e aí ele foi tratar de Deus na vida de Pedro. E aí o que acontece a partir dali? Como ele era muito exagerado, né? Ele era autêntico em muita coisa que ele fazia, e exagerado, olha o que ele fala no verso 9. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a cabeça, ou seja, me dá um banho, porque eu não quero perder a sua comunhão. Pedro entendeu. Ele era um cara complicado, mas ele, nesse momento, ele entendeu o que Jesus tinha para fazer com ele. Ele não continuou retrucando. Como é que a Monique falou hoje? Não ficou com birrinha com Jesus. Nossa, Jesus falou bravo comigo. Jesus falou que eu não vou ter mais parte com ele. Mas não é assim que se fala. Nossa, um mestre não pode falar assim com os seus discípulos. Jesus não mostrou amor pela minha vida. Ele não ficou retrucando, ele entendeu a mensagem. Ele simplesmente aceitou e falou assim: olha, então beleza, então você quer lavar meu pé? Então aproveita e já dá um banho, e a gente fica tudo certo e esquece o que aconteceu. Tá bom, Jesus? Foi mais ou menos esse diálogo que aconteceu entre os dois. E aí Jesus faz o que ele tinha para fazer em Pedro e em todos os seus discípulos. Continuando aqui, lendo mais um versículo para a gente encerrar. Respondeu Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Veja, se você já me deixou eu lavar o seu pé, eu não preciso lavar o seu corpo, porque se você já mostrou que você me obedeceu. Então Jesus também não foi na onda de Pedro, porque Pedro exagerou. Ele falou assim: eu vou fazer o que eu tenho determinado a fazer.
Pedro quis ser simpático com Jesus e falar: então beleza, então você dá um jeito aí e lava inteiro. Não, eu vou lavar o seu pé, porque isto é o que eu tenho de propósito no meu coração. Se eu lavar o seu pé, você já vai estar limpo do resto, eu não preciso fazer o resto. Jesus aqui ele mostra uma outra coisa, sabe? Ele não entrou na onda daquele que quer muitas vezes consertar, e aí ele quer tirar vantagem de um erro que ele teve. Ele não entrou na onda. Ele fez aquilo que ele tinha de propósito. O propósito é lavar o pé, eu vou lavar o pé. Se você pedir para lavar outra coisa, eu não vou lavar, porque não é você quem manda o que eu tenho que fazer. Quem diz, eu sei o que eu tenho que fazer. Veja que Jesus usou de novo a autoridade e cortou as asinhas de Pedro, nesse momento que ele fala para lavar todo o seu corpo. Quando terminou o 12 de lavar os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então ele perguntou: vocês entendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés um dos outros. No 15 diz: eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. E aí ele completa toda essa história, dizendo: digo-lhes verdadeiramente, que nenhum escravo é maior do que seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão as que a praticam. Queridos, muitas vezes nós não deixamos o Espírito Santo agir em determinada área da nossa vida. Aqui Pedro foi tratado numa área específica, a sua soberba, a sua falsa humildade. Na verdade ele não era humilde com essa atitude que ele teve em relação a Jesus. Ele entendeu que ele era arrogante na sua humildade, e ele estava sendo tratado. E muitas vezes, queridos, nós também temos áreas da nossa vida que nós falamos para Jesus assim: ó, Jesus, aqui o Senhor não mexe não, deixa que eu me viro. Nunca o Senhor vai lavar o meu pé, não precisa. Imagina, você vai fazer isso na minha vida? Não precisa. Faz o resto, mas isso você não mexe. Sabe o que a gente está sendo? Arrogante. Quando nós não deixamos o Espírito Santo tratar todas as áreas da nossa vida. E quantas áreas, queridos, eu tenho e você tem, que nós somos pessoas soberbas. A gente acha: não, aqui não precisa, aqui deixa que eu tomo conta. Tirando a igreja de lado, tirando o seu irmão de lado, não, deixa aqui que eu me viro. Eu sei como fazer. Aqui o Senhor não precisa entrar não. Aqui o Senhor não precisa lavar os meus pés. Nessa área o Senhor não precisa tocar. Deixa que eu me viro. E a palavra do Senhor essa noite para você é o seguinte: entrega totalmente o seu caminho ao Senhor. Confia nele, e o mais ele fará. Entrega tudo, inclusive os seus pés, que você muitas vezes não quer deixar Jesus lavar, na sua falsa humildade. Inclusive aquilo que você não quer muitas vezes deixar a igreja entrar, não quer deixar a oração dos santos entrar nessa questão. Entrega o seu caminho ao Senhor. Confia naquilo que Deus colocou à sua disposição, que é a sua igreja. Confia nos seus irmãos. Confia na unidade do Espírito que nós temos aqui, para que realmente Ele possa tratar a sua vida, tirar esta falsa humildade que é uma soberba do seu coração. E aí você vai entender, queridos, que quando você entregar verdadeiramente o seu caminho ao Senhor em todas as áreas, Ele vai tratar área por área. E lógico, tem pessoas que são mais difíceis, como Pedro era mais difícil, diferente de João, por exemplo, que era uma pessoa muito amorosa, sensível. Era o discípulo que Jesus mais se identificava, porque Jesus era amor e João tinha na sua natureza inata